Vamos abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 12, versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo, a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, grife isso, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Já vou parafrasear aqui porque é importante. Uma igreja dividida fica como? Vazia. Essa é a jogada. Diga para o seu irmão do lado, essa é a jogada. Alguém fica com raiva de alguém e começa o furdunço todo, como diz aqui no Ceará. Só isso. E o diabo quer só uma desculpa, uma coisinha de nada, uma cerejinha no bolo para poder fazer o que ele quer. Porque, irmão, quando se divide, não se multiplica. Não é verdade? Nada vai ser grande se ficar sendo dividido toda hora. Então, quem quer ganhar almas aqui? Quem quer encher sua igreja? Levanta a mão e diz bem forte, glória a Deus. O que é que você trabalha para multiplicar? Só que o diabo usa pessoas dentro da igreja para dividir. Enquanto você usa o seu trabalho, o seu esforço, a sua oração, o seu jejum para crescer a igreja, para multiplicar as ovelhas, o diabo dentro da igreja usa pessoas para dividir. Então nunca vai haver multiplicação se está havendo divisão. Nunca vai haver adição à congregação se está havendo subtração. Então você muitas vezes entra nessa vibe aí, nessa onda do outro que está falando mal do outro, que porque o outro, e está cheio de razão, e tem raiva, e vou não sei o quê. Aí você entra nesse jogo satânico, sem entender que no final das contas quem vai perder é você mesmo. Porque em vez de você estar fazendo a obra de Deus, você está fazendo a obra do diabo. É incrível que os crentes não veem isso. O coração se inflama, o coração se enche de razões que a própria razão desconhece, parafraseando um filósofo, entendeu? E ele começa a fazer a obra do diabo e ainda diz glória a Deus, aleluia. Aliás, mais glória a Deus do que aleluia. E fica dentro da igreja fermentando. Irmão, tu já está sabendo? Irmão, e aí, o que tu acha? Irmão, tu ainda está lá. Fermento puro. Fermento puro. Isso, meu irmão, é o diabo dividindo e subtraindo, onde você está trabalhando para multiplicar e para somar. Aí tem uma hora que a igreja cansa. Porque uma mulher quando vai parir, ela cansa. A igreja sente as dores do parto, faz a força e o menino não vem. Pelo simples fato de que o dragão, Apocalipse 12, está na frente querendo impedir o nascimento. Quem entendeu até aí? Então veja o que Jesus está falando. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então o diabo nunca vai expulsar ele próprio. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa.
quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Veja que Jesus não está dizendo quem comigo não espalha, porque Jesus não espalha nada. Quem espalha é o diabo. Amém, pessoal? Você é de Deus ou do diabo? Como é que você vai entrar na obra do diabo sem assim? Porque tem que ter inteligência. Tem que ser sábio. Está espalhando aquela conversa. Vai espalhar ou vai juntar? Aquela conversa vai somar ou subtrair? Vai multiplicar ou dividir? Seja inteligente. Cutuca o irmão, diga, seja inteligente. Sabedoria é importante nessa hora, porque o teu inimigo não é fraco. Não é fraco. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. É interessante que ele fala isso depois que fala de divisão. Porque a divisão, a rebelião, é blasfêmia. O que ele está dizendo é que assim como meu pai não perdoou no céu os anjos, e aí ele vai falar isso aí mais na frente, assim também aquele que entrar no mesmo pecado, na mesma blasfêmia, não será perdoado. Amém? Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Eu pergunto para todos os irmãos que estão estudando Bíblia comigo, onde está o Espírito Santo agora? Onde está o Espírito Santo? Em você e em mim, que é templo e morada dele. E quando alguém fala mal do seu irmão, não blasfema? Quando alguém apedreja o templo, não blasfema? Sejam sábios, porque o diabo é astuto. Você está apedrejando o templo e a morada do Espírito do Deus Todo-Poderoso, do Eterno. Jesus não morreu na cruz por esse cimento que está aqui na parede, nem por esse tijolo. Ele morreu por causa do seu irmão e você. Essa pessoa que você quer julgar, executar, é o templo e a morada do Espírito. E sobre ela está o sangue do Cordeiro de Deus. Como que você vai pegar e apedrejar o templo? Então, faça uma análise disso, porque todas as vezes que o templo de Salomão foi destruído, ele foi reerguido, e ele o será daqui um pouco de novo. E a promessa feita pelo profeta Joel, Deus deu a Joel, é que a glória sempre será maior. Então não adianta destruir. Peca quem apedreja, peca quem destrói, mas o templo sempre será levantado novamente. Vocês estão entendendo? E se você conseguir numa dessas matar a fé do seu irmão, você vai pagar eternamente pelo sangue dele. E como tem crente que vai pagar pelo sangue do outro? Sim ou não, pessoal? Como tem? Por isso que eu tenho pedido, pelo amor de Deus, não julguem a ninguém para não serem julgados. Não falem da vida do outro. Cada um dará conta de si mesmo perante Deus.
A vida do outro pertence a ele e a Deus. Você só cabe a sua. Cuide de você, cuide da sua alma, cuide da sua fé. O que nós podemos fazer aqui é ensinar, julgar não. O critério da graça é multiforme, não uniforme. Por isso que eu não sei o que é que Deus está pensando exatamente agora. Porque se fosse uniforme, eu sabia. Uma batata, ele é Deus, eu já sei. Só que como é multiforme graça, eu não sei. Por isso que a gente tem que ter temor. E não andar na terra desconhecida. O que eu falei sexta-feira? Onde a Bíblia se cala, eu me calo. Amém, pessoal? Vamos lá. Já algumas vezes eu tenho dito aqui nos textos que escrevo que uma das estratégias mais antigas que o espírito do mundo usa para confundir e para derrotar a humanidade é a velha tática de dividir para conquistar. Velha tática. Essa é uma técnica de batalha tão efetiva e maquiavélica, porque Maquiavel, era um pensamento de Maquiavel, dividir para conquistar, que a própria humanidade, sob a influência do espírito do mundo, tem reproduzido a mesma estratégia desde épocas antigas. Líderes como Júlio César, Lisandro de Esparta, Filipe da Macedônia, Napoleão da França e muitos outros se utilizaram dela para construir suas guerras e campanhas bélicas e derramar o sangue de milhares de pessoas apenas para satisfazer seus caprichos. E por que eu estou contando isso? Porque embora a humanidade saiba que se deixar dividir é um caminho certo para a derrota e a escravidão sob o jugo de quem dividiu, ainda nos dias atuais a estratégia do espírito do mundo não mudou e vem surtindo cada vez mais efeito. Não é preciso muito esforço para notar que a sociedade na qual estamos vivendo, assim como a própria nação, está estilhaçada e se fragmentando ainda mais em pedaços cada vez menores. Eu vou dar um exemplo. A política tem vários partidos. A igreja tem várias denominações. E as denominações se dividem. Deu uma briguinha, eles usam Paulo e Silas, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Paulo e Silas não montaram dois ministérios, não. Era o mesmo, com uma ação só. A igreja primitiva. E tudo vai se fragmentando. O mundo conhece muito essa tática. Fragmentação. Aí vamos lá. O cara sai de um ministério e abre outro, o qual, disse Paulo, não é outro, é o mesmo, mas por causa da contenda que há entre as pessoas, eles dizem que aquele é o evangelho e não este. Mas este é o evangelho. Eles apenas fazem contenda entre vós. Paulo avisou isso. Aí, aquele cidadão leva a terça parte dos anjos do céu, ou seja, a terça parte das ovelhas. Mesma coisa do diabo. E lá ele vai continuar fazendo a mesma liturgia de antes. Ele vai exercer o mesmo trabalho de antes, porque não tem outra Bíblia para ele pregar. Ele vai pregar a mesma Bíblia. Porém, ele agora não está mais sob o governo de Deus. Ele agora está debaixo da maldição desse texto, porque ele blasfemou contra autoridades. Isso é muito sério. Ele blasfemou contra as autoridades, ele quebrou hierarquia, ele pisou no governo de Deus da igreja. Tem um ditado que diz assim: você é a unção que você respeita. Isso é um ditado, não é bíblico. Mas é verdade. Então ele fragmenta a própria instituição que ele nasce.
E aí, quando ele abre a segunda, vem alguém dele e abre a terceira, e vem alguém dele e abre a quarta, e assim vai. E o povo vai sendo fragmentado. Agora, você imagina se isso tudo tivesse todo mundo junto. Que instituição forte seria? Mas por que Satanás trabalha assim? Porque uma igreja dividida não tem força. Então, hoje você vai ver uma guerra de pastores que falam mal da sã doutrina, que se levantaram contra a instituição igreja, se levantaram contra dízimos e ofertas. E você vai ver uma leva de crente sendo engoldado por isso aí. Irmão, esse prédio foi construído há um tempo, já tem uns 10 anos que nós estamos aqui. O que é que vocês acham se eu tirasse as bases desse prédio? Vocês iam para cá? Assistir o culto? Não? Vinham prestar culto a Deus aqui? Eu tirei as bases, você confia? O que estão fazendo com o evangelho? O diabo cria uma contenda, pessoas saem, abrem ministérios, geram falsas doutrinas, inseminam no meio do povo essas falsas doutrinas, tirando as bases do evangelho. Lutando contra as bases do evangelho. O que levantou igrejas, ministérios, o que fez missões no mundo todo? Não foi dízimos e ofertas que ajudaram? Eu sou crente de 1975. Com dízimos e ofertas a gente levantava templos, fazia cruzadas evangelísticas, saía pregando no interior. Então, as bases. Nos anos 70, 80 e 90, ninguém nunca discutiu isso. Nunca teve ninguém falando isso. Mas 2010 para cá, amigo, pufo. Porque o ataque é, vamos tirar, vamos dividir o financeiro da igreja também. Vamos enfraquecer, porque igreja com dinheiro é igreja que faz missões, é igreja que abre novas igrejas, é igreja que se multiplica. Então, vamos dividir dentro a opinião das pessoas, vamos criar contendas doutrinárias, vamos jogar polêmicas dentro da igreja, mas ao mesmo tempo vamos atacar a estrutura financeira da igreja. Vamos difamar pastores, vamos difamar missionários, bispos, apóstolos, vamos tacar o pau. Como é que eles fazem? O diabo é muito sério nisso aí. Ele levanta os seus asseclas, os seus seguidores. O cara está dentro de um ministério, ele sai e abre outro para fazer besteira. E ele leva um nome acima de vários nomes dentro da igreja dele para poder ele ser o cara. Só que ele só vai pregar heresia. Isso divide opiniões. Sabe uma coisa que não divide opiniões? O conhecimento da palavra. A Bíblia. Se você crê no que está na Bíblia, você está no caminho. Mas aí inventa. Um gosta de sapatear, de pular, de fazer kung fu, de dar. O outro diz que não sei o quê. Isso começa a haver uma divisão muito grande dentro da igreja. Por isso que nós temos que voltar a nossa atenção para o livro sagrado. Amém? Porque nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós temos que ser, e não o que os outros querem que a gente seja. Temos que rejeitar com conhecimento falsas doutrinas. E não deixar que elas dividam o nosso coração. Fragmentando ainda mais em pedaços cada vez menores. Grupos políticos, religiosos, étnicos, sociais, né, de gênero, e muitos outros estão se subdividindo repetidas vezes e guerreando tanto entre si quanto uns contra os outros em um grande e caótico confronto sem fim de ideologias, crenças, opiniões, debates, discussões, ataques e contra-ataques de todos os tipos. Todos se degladiando ferozmente por voz, espaço, poder, status e algum tipo de representatividade ou mesmo controle na sociedade. Todos querendo, de alguma forma, impor a sua maneira de ver o mundo sem considerar adequadamente as verdadeiras necessidades dos que estão ao redor,
desejando apenas sufocar todos aqueles que de alguma maneira pensem diferentemente. Infelizmente, isso não está ocorrendo apenas entre os mundanos, mas também entre as congregações, pois muitas delas estão agindo de maneira exatamente igual ao demonstrado por aqueles que não conhecem a Cristo. E é o que é feio, né? O povo diz, puxa, mas que igreja para dar confusão. Nem lá em casa. Mas é o que o diabo está fazendo. Praticamente todos os meses, há diversas manifestações, passeatas, movimentações orquestradas e protestos sociais, políticos e religiosos de vários grupos que vão às ruas das cidades na tentativa de se fazer ouvir, mas marcar território, demonstrar alguma força, reivindicar tudo aquilo que julgam correto para seus interesses. Alguns destes grupos, inclusive, se permitem promover dissimuladamente badernas, depredações, confrontos e toda sorte de comportamentos geradores de caos. Queimam pneus em via pública, fecham ruas, avenidas e estradas importantes, fazendo com que todos na cidade sejam afetados negativamente. Param ou suspendem serviços indispensáveis e muito mais. Pouquíssimos são os que verdadeiramente desejam construir uma via de diálogo positivo e produtivo, deixando suas paixões de lado na busca por estabelecer uma solução duradoura, uma forma agregadora de coexistência que respeite de verdade as diferenças e necessidades das pessoas e, ao mesmo tempo, beneficie a todos. Embora esses grupos acreditem que tal comportamento é benéfico para a nação, não percebem que estão se deixando manipular como peças de xadrez em um jogo muito mais complexo do que podem imaginar, cujo objetivo verdadeiro é enfraquecer a sociedade e, em última análise, as próprias pessoas, fazendo com que todos percam. Qual é a maior instituição que está sendo frontalmente batida? A família. Porque a família é a base da igreja. Então, se destrói a família, acaba-se com a igreja. A família é a base. Então, estão batendo na família. A igreja, ela vem para calçar. Ela vem tentar estruturar novamente a família. A única instituição que está lutando contra essa destruição familiar é a igreja. O que é que o diabo faz? Então, segundo passo, vamos destruir a igreja, vamos enfraquecer a igreja, porque a igreja fraca, igreja sem força, não vai dar base para ninguém. Igreja com pouca gente, igreja que não tem dizimista e ofertante, não vai desenvolver nada. Pastor atribulado, com fofoca dentro de igreja, vai perder tempo com fofoca e não com almas. Vai deixar de aconselhar a família, casais, vai deixar de fazer batismos e casamentos, vai deixar de cuidar do ofício para resolver problema de confusão. Vocês estão entendendo isso aí? Quem está entendendo, levanta a mão e diz, eu estou. Jogada do inferno, gente. Tais confrontos evidenciam as divisões que a sociedade já tem e produzem novas divisões ainda mais profundas dentro e fora dos grupos já existentes e já enfraquecidos, embora eles não percebam isso. A gente não percebe. O pastor que é sério vai pregar o evangelho. E a Bíblia diz lá em carta de 2 Timóteo, capítulo 4, que os homens terão comichão nos ouvidos e cercação de mestre conforme as suas cobiças, e já não darão mais ouvidos à sã doutrina. Então esse é o enfraquecimento da igreja, da instituição. Os desigrejados batem em nós, os desevangélicos batem em nós, e a igreja bate em nós. Quem vai subsistir? A Bíblia diz, Jesus falou, reino dividido não subsiste. Amém? Qual é a saída, pastor? Pôr para fora quem divide. Essa é a primeira coisa. Porque se um reino dividido não subsiste, vamos tirar quem divide. Expulsa. Sem dó
e sem pena, porque são agentes do inferno dentro da igreja. Segunda coisa, vamos fortalecer os santos. Vamos dar força para quem é igreja. Vamos trabalhar em união para crescer o ministério e vamos fortalecer a obra. Vamos resgatar o evangelho perdido. Vamos levantar uma geração de crentes de verdade. É o que nós estamos fazendo. Há congregações nascendo a partir de dissidência. Assim como há partidos políticos surgindo da mesma forma. Também há grupos sociais sofrendo rupturas tão violentas e dolorosas que se tornam incapazes de caminhar na mesma direção ou mesmo de simplesmente permanecerem frente a frente sem que uma guerra urbana ocorra. Existem inúmeros exemplos que podemos perceber com relativa facilidade ao nosso redor. O espírito do mundo tem confundido a sociedade e algumas congregações de uma maneira tão extrema que as pessoas têm tratado política como futebol. Futebol como religião e religião como política. E essa distorção tem dado à luz a uma terrível ninhada abominável de aberrações. Tudo isso está, na verdade, produzindo uma quantidade assustadora de heresias, de histerias sociais, que vão corroendo os pilares e incapacitando a nação, estilhaçando-a em fragmentos cada vez menores e mais fracos, até chegar a um ponto em que a sociedade e a própria nação não conseguirão mais se sustentar satisfatoriamente, restando apenas o colapso e a ruína, de maneira tal que nenhum dos grupos, subgrupos e subgrupos que estavam envolvidos e causaram estilhaçamento conseguirá realmente se beneficiar. Ou seja, no final todos perdem. Todos vão perder. Ou seja, no fim das contas, todos perderão, e é exatamente isso o objetivo da sombra que sorrateiramente move as peças desse jogo subliminar. Por isso, também é que Mateus 12:25 afirma que todo reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Devastado. Uma divisão começa quando eu digo uma coisa como líder e alguém diz, não, mas eu acho que não. Obediência. Ordem não se discute, se cumpre. Regras e normas têm que ser cumpridas. Então, ainda eu tenho vejo em alguns irmãos isso. Tem irmão que diz, não, eu não vou discutir não porque é ordem, mas eu vou dar uma desculpa. Isso também é rebelião. É exatamente por isso que os verdadeiros cristãos protegem tanto a unidade e a união entre eles, que foi estabelecida pelo próprio Cristo quando disse, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas sobre qual igreja que a porta do inferno vai prevalecer? Aquela que está unida, que está edificada. Mas quando um faz e o outro desfaz, quando um bota massa na calçada e alisa o chão e vem outro fazendo assim. É o que mais se vê na igreja, é gente destruindo o trabalho do outro. Por 3 motivos. Primeiro e pior é a questão da inveja. É o primeiro. Segundo, a questão da incompetência. Ele não tem competência para fazer e tem inveja de quem faz. E terceiro, o orgulho. Isso sempre é o que causa. Pois um dos motivos principais da Igreja de Cristo, passado por tempos tão sombrios na terra ao longo da história e vencido, permanecendo viva, inabalável e mais forte do que nunca até os dias atuais, é justamente o fato de ela ser indivisível. Se dividir, quebra. Ou seja, a verdadeira igreja de Cristo sempre foi, é e sempre será uma só, mesmo sendo composta por cristãos das mais diversas congregações ao redor do planeta,
inclusive em épocas diferentes, mas todos eles falam e agem como um só corpo, o corpo de Cristo. Pensam e sentem como uma só mente, a mente de Cristo, e são inspirados e dirigidos por um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Essa capacidade de ser indivisível tornou os cristãos genuínos em um organismo que a sociedade influenciada pelo espírito do mundo não é capaz de vencer, porque enquanto os cristãos caminham pela terra como um só corpo e, portanto, são fortes e fortalecem-se uns aos outros, a despeito de qualquer situação adversa ou momentos turbulentos, a sociedade está em constante divisão, cada vez mais estilhaçada e enfraquecida, mesmo em tempos de grande bonança. Nosso dever é, portanto, discernir com clareza e lucidez para não sermos influenciados por pessoas o quê? Facciosas, líderes ou membros das instituições sociais ou mesmo das congregações que tentam criar divisões internas ou externamente, pois o caminho que trilham, embora possa até não parecer, leva unicamente à ruína. Amém? Falei, discórdia é a primeira coisa, diga discórdia. Alguém discordou? Começou a confusão. Começou a confusão. Se é indivisível, não pode ter discórdia. Mas a discórdia é a primeira semente do inferno. Ele joga a discórdia. O orgulho vai junto, que diz, poxa, mas por que tu tem que concordar? Tu é um cara capacitado, tu é não sei o quê, tu é o cara, tu é não sei o quê. Começa a levantar a bola do cara. Aprenda uma coisa, seja manso e humilde de coração. Submissão às autoridades requer humildade. Então, nunca diga, eu sou isso, mais do que o meu líder. Não pode. Dentro da igreja vai ter médico, engenheiro, pedreiro, eletricista, pintor, bombeiro, um bocado de dinheiro aí. E o pastor é pastor. Quem é a autoridade? É o pastor. E o médico? Não é a autoridade, é o pastor. O médico tem que ser submisso, o engenheiro tem que ser submisso a uma só autoridade. Junta tudo isso, põe no mesmo local e tem todo mundo ser submisso a uma autoridade pastoral. Vocês entendem? O problema é que todo mundo quer ser cacique. E aí, meu irmão, fica pouco índio no negócio. Todo mundo quer mandar. Então eu aprendi uma coisa, você é médico, você manda lá no hospital. Você é bombeiro, lá no corpo de bombeiro. Você é engenheiro, lá no centro de engenharia, não sei das quantas, lá na sua empresa. Amém? Alguém aqui já ouviu isso? Eu já disse isso, testando ovelhas minhas. Larga o teu trabalho, vem fazer o que eu estou mandando. Aí a pessoa disse, não posso. Mas Jesus disse, larga tudo e me segue. Olha a voz de comando. Larga teu pai. Deixa os mortos enterrarem os mortos. Está com um caixão lá, teu pai está lá, deixa ele lá. Manda todo mundo enterrar ele. Você não, você vem me seguir. Não foi o que Jesus falou? E qual foi a atitude daquele discípulo? Largou e veio. Então tem coisa, irmão, que nós temos que entender sobre a questão do governo de Deus. Deus faz esse tipo de loucura, de teste, para ver se você é obediente ou não. Abraão, pega o teu filho, teu único filho, Isaac, e mata ele. Que coisa mais insana, né? Mas Deus não mandou? O que é que Abraão fez? Levou para o sacrifício. E se Deus não grita, se o anjo não fala, psiu, Isaac estava morto. Porque você não tem. Quando a ordem do governo celestial vem, não queira discutir a ordem, obedeça. Parece loucura, mas é sabedoria de Deus para aqueles que o temem e o amam.
Olha o resultado na vida de Abraão. Quem quer ter o resultado de Abraão na sua vida? Levanta a mão. Vocês querem ser próximos como o crente Abraão? Então não discuta a ordem, só faça. Por mais que você pense que está perdendo o Isaac, você vai ganhar uma nação inteira. Pastores que querem ganhar almas e serem fortes, aprendam isso. Obedecer liderança traz resultado lá na frente muito maior. Às vezes você não faz por uma coisa e perde muita coisa por causa de uma coisa só. Dá o teu Isaac, que Deus te dá uma nação. Isaac foi a semente de Abraão. Entenda, a semente que Abraão plantou no reino como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E dele brotou o quê? Israel. A igreja. Veio tudo de lá. Porque na fé de Abraão, está lá em Gálatas 3, 26 a 29, nós somos herdeiros de Cristo. Amém? Então, querido, tenha vínculos espirituais e pare de discutir ordem. Discórdia. Discórdia gera dissensão, que gera. Então, você tem que entender que começa com a discórdia. Aí quem discorda já chama outro para fazer a dissensãozinha. E esse outro junta com outro, que junta com outro e gera uma facção. E essa facção divide a igreja. Discórdia, dissensões e facções, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu. A advertência de Paulo em Gálatas 5, 19 e 21 é clara. Deus não aceita o espírito partidário, divisor, que domina tantas pessoas religiosas de hoje. Estes pecados correm diretamente contra a oração de Jesus e a verdadeira natureza de Deus. João 17, 20 ao 23. Jesus quer que seus seguidores sirvam juntos em harmonia nessa vida e na eternidade. Então, se tiver um irmão, um anticristo, que você chama de irmão, dividindo, é um anticristo. Bispo, esse anticristo está lá dentro de casa, é meu marido. É um anticristo. É meu pai, é um anticristo. Olha para mim, você pode entender o que eu estou falando? Será que porque é teu sangue, não é anticristo? Não está indo contra Cristo? Não está se levantando contra o evangelho? Contra a rede? Olha o que Moisés fez. Quem está do meu lado vai meter a espada em quem está aqui na frente. Hoje filho vai matar pai, pai vai matar filho. Hoje o negócio vai ser grande. Por que aconteceu essa contenda em Israel? Naquele dia Moisés estava dizendo que você não tem que seguir sangue, você tem que seguir Deus. Entendeu? Porque os maiores inimigos de Jesus disse estarão aonde? Dentro da sua própria casa. Então você ama tanto aquela pessoa que você vai se deixando levar por ela. Então tem irmão que é tão anticristo, anti-igreja, anti-evangelho e anti-obra, que quando a gente vai falar com ele, ele não consegue nem dizer mais paz. Antigamente ainda dizia, não consegue. Porque ele odeia. Por ele tacava fogo. Sabe por quê? Porque a mulher dele está na obra. Porque os filhos dele estão na obra. E aí ele queria estar com os filhos dele num bar, numa praia, fazendo o que ele quisesse. Mas não, todo mundo resolveu ser santo de Deus. E ele odeia, porque o demônio está nele. Ele odeia que a família seja santa. Ora, se ele pegasse a mulher botando uma roupinha bem curtinha, com decotezão, mostrando os peitos, e fazendo aquele negócio assim, e fazendo assim, né? E batendo foto assim, para mostrar o seio, ele estava feliz. Mas não, a mulher dele é uma santa, que não quer perder tempo com coisa do mundo, que não quer se encher de Satanás, e ela veio para a igreja fazer o quê? Olha o pecado que ele está falando. Essa mulher é um cão, porque ela ganha almas, porque ela gosta de limpar a igreja, de ajeitar o banheiro da igreja, porque ela tem
espírito de serva. Aí ele, mas lá em casa. Sabe qual é o problema dela lá na sua casa? Eu vou te dizer que lá na sua casa você não tem, como você não tem o Espírito Santo, você não é governo de Deus. Se você fosse do governo de Deus, agente de Deus é respeitado. E ela, por ser mulher de Deus, ela chegaria em casa e dizia, rapaz, minha casa vai brilhar, porque a igreja tem que brilhar, e eu sou igreja, e minha casa é igreja também, é extensão da obra. A mulher tem prazer nisso. Mas quando ela chega em casa, está aquele mocorongo dentro de casa, manifestado, entendeu? Não veste uma farda, não vai para uma vigília, não vai para um culto, não quer deixar a mulher ir para o evangelismo, bota boneco para tudo, não entrega o dízimo, não entrega a oferta. É um tranca-rua. É um tranca-rua. Influencia os filhos. Pior, atenção, você que é filho. Identifique no seu pai ou na sua mãe. Vou falar também da mulher, que a mulher também tem mulher que dá lugar ao cão. Eu conheço homens que servem a Deus e a mulher é o Satanás em pessoa. Quer impedir o cara até de ir para a igreja. Filhos, identifiquem quem são seus pais no mundo espiritual. Identifiquem. Mas, por favor, faz assim, ó. E diga, pai, abre a minha visão, que o meu coração não me engane, que eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Claro que você tem que amar, são seu pai e sua mãe. Quem foi que disse que você tem que odiar o pai e a mãe? Tem que amar, honrar, respeitar. Isso não se discute. Porém, não seja cego. Por que a sua mãe não vai para a igreja? Por que ela não faz a obra? Por que seu pai é um atraso dentro de casa? Por quê? Aí você diz, puxa, eu não sei, eu estou dividido. Minha mãe é crente, meu pai é ímpio. Minha mãe é serva, meu pai odeia a igreja. Minha mãe é dizimista e meu pai não é. Minha mãe fala bem da igreja e meu pai fala mal. Olha como Satanás está dividindo a tua casa. Olha como ele está dividindo teu coração também. Porque você não entende que ele dividiu você. Aí você é aquele obreiro meia boca. Agressivo, arrogante, presunçoso, jactancioso. O pastor vai dar uma ordem. Aí você lembra da mãe. O anjo aqui do lado. Pode ser o pai também, viu? Só estou sendo aqui favorável às mulheres hoje. O anjo aparece aqui do lado e diz, ouça sua mãe, Jacó. Aí o cara lembra do pai, duro, seco, não quer saber de evangelho, de igreja, de nada, fica assistindo futebol em vez de ir para o culto. O pastor deu uma ordem no obreiro aí. Aí o demônio, lembra do teu pai? Olha o que ele te disse. Aí você é besta para pastor, para igreja? Te rebela, cara. Dá uma lapada logo nesse pastor, diz que tu não vai pronto. Se ele quiser que ele se vire. Manda ele chupar prego, tirar tua farda se ele quiser. Pai, mãe. Pai, mãe. E filho? Filho doido. Adolescente perturbado. Jovem perturbado. Aborrecido dentro da igreja. E eu, como estou com 50 anos, não tenho mais muita paciência, aí pronto. Dá certinho. Você vai seguir quem? Seu pai, sua mãe ou seu Deus? Porque se você está dividido entre pai e mãe, nunca se divida entre Deus e o diabo. Você tem que estar debaixo do governo de Deus. Amém? Algumas coisas que não devem causar divisão. Diferença de opinião não destrói a comunhão. Por exemplo, um torce Ceará, outro torce Fortaleza. Qual o problema? É um direito torcer um time ou outro? Hã? Não tem que ter confusão por isso. O que você acha que você tem que fazer nessa hora? Não, mas cada um tem sua opinião. Vamos ver qual é a opinião aqui? Vamos ver?
Para quem eu devo torcer de verdade? Você deve torcer para a união, para a unidade. Homens bons podem diferir sobre vários pormenores de como fazer a obra de Deus sem perder seu respeito mútuo. Amém? 2. Discussões de diferenças doutrinárias não causam divisão. Porque assim, nós estamos aonde? Cristo salva. Aqui tem um sistema doutrinário. A Bíblia não muda. Mas tem um irmão acolá que pensa diferente de mim. Por quê? Porque ele acha que pode fazer isso e aquilo outro que não está na Bíblia. Então ele vai fazer. Eu não vou discutir com ele, não é problema dele. Aqui eu não faço. Mas aí vem um irmão de lá visitar aqui, e eu prego isso que eu prego, aí o irmão diz, mas lá meu pastor diz diferente. Irmão, ou você fica lá, ou você congrega aqui. Porque aqui é um sistema e lá é outro. A Bíblia é a mesma, mas ele quer colocar alguma coisa que não está aqui, é problema dele. Vai responder com Deus. Eu não faço isso. Eu não negocio com o Evangelho. Amém? Algumas pessoas são tão paranoicas sobre a possibilidade de divisão que evitam qualquer sugestão de diferenças e consideram discussões de assuntos polêmicos como sendo anticristãos. Tal aversão à controvérsia não vem de Deus. Iniciando quando ele tinha somente 12 anos, Jesus frequentemente teve discussões sobre diferenças doutrinárias com líderes religiosos do seu tempo. E qual era a discussão? Lei de Moisés, graça de Deus. Sobre isso se discute. Mas sobre o caminho, não. Jesus é o artigo definido. A verdade. A vida. Não tem as. Não tem. Nem uns indefinido. Não tem. É o. Então não se discute isso. Só se discute lei e graça. 3. Diferenças de níveis de maturidade e de consciência pessoal não causam divisão. Por quê? Porque se eu tenho uma pessoa que é madura e que tem consciência pessoal de fé, de vida e de Bíblia, deveria ser ouvida. Então, o maduro passa a experiência para o imaturo. Passa a palavra para o imaturo. Mas o que é que acontece hoje? As pessoas acabaram de aceitar Jesus, já estão discutindo doutrina. Já estão entrando em uma seara que não é delas ainda. O primeiro, cresça, depois apareça. É muito importante isso. Algumas coisas que causam divisão. Falsas doutrinas, desrespeito pela consciência de um irmão causa divisão. Sectarismo territorial causa divisão. Orgulho e inveja causam divisão. O que leva um cristão a se tornar um divisor? O que realmente leva um cristão a se tornar um divisor? Quais as influências que conduzem a dividir a obra do Senhor? Divisor é oriundo do verbo dividir e significa repartir alguma coisa, desunir, separar e discordar. Na Sagrada Escritura, o Senhor Jesus nos mostra várias passagens onde ocorre a discórdia. Termos que vamos usar para demonstrar o perigo da ação de um divisor dentro da obra do Senhor. O orgulho pessoal, a exaltação do eu, é que lança raízes para criar um divisor ministerial. Como foi o caso de Absalão, que era formoso da planta dos pés até a cabeça, 2 Samuel 14, 25, e viu também o querubim caído, que se corrompeu por causa do seu resplendor, que é o diabo, Lúcifer, Ezequiel 28, 17. A Bíblia mostra categoricamente que o eu pessoal tenha triunfado sobre a humanidade, muito pelo contrário. Se o crente quiser vencer o adversário, terá que lembrar que a sabedoria humana não vence o adversário, senão com oração e jejum. Marcos 9, 29. E também a humanidade prevalecerá sobre as forças de Satanás, como Cristo disse. Aprendei de mim que eu sou o quê? Manso e humilde de coração. Jesus, lá em Mateus 11, 29, Jesus claramente nos deixa exemplo de que nós temos que anular o nosso eu. O orgulho pessoal deve ser anulado, para que possamos nos encher da humanidade de quem? De Cristo.
porque a humanidade de Cristo é temor e é sabedoria. Amém? A soberba também tem relação com o orgulho pessoal. Vindo a soberba, vem também a afronta. Em Provérbios, mostra claramente, e em Marcos diz, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos. Estes são os males que conduzem o homem a criar em seu coração a autossuficiência. Consideram-se altamente capacitados. Não acata ordens nem orientações de seus superiores. A soberba faz com que o homem passe a ver os seus semelhantes de uma forma o quê? Inferior. Dessa forma, está atuando ao contrário da Santa Bíblia que diz: cada um considere os outros superiores a si mesmo, e nada façais por contenda ou por vanglória. Filipenses 2:3. Em seu orgulho não aceite conselhos, e muito menos conselhos de pessoas menos graduadas do que ela. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança. Então tem gente que no orgulho não quer aceitar conselho. Não vou aceitar não, que você sabe menos que eu. Não vou aceitar não, que você é menor do que eu. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3 ao 5, diz que Paulo fala a respeito do egocentrismo e do amor próprio, produzidos pela soberba do homem. Através do evangelho, aprendemos a nos despojar do velho homem, Efésios 4:22, e também aprendemos que necessitamos de nos revestir do novo homem, Efésios 4:24, e dessa maneira, anulando assim toda a nossa formação anterior, tem que ser anulada. Você não pode ser quem você era, você não pode reagir como você reagia, você tem que ser diferente do que você já foi. Bispo, eu era bipolar, então não seja mais. Eu era peixe-boi, pois então te converte. Eu inchava com qualquer coisa, não incha mais não, irmão. Seja manso e humilde. Olha, na vida, as coisas que acontecem nem sempre vão te agradar, mas tenha bom ânimo, Jesus venceu o mundo. E lembre-se, você não está nesse mundo para ser agradado não, você está aqui para agradar a Deus. Quem quer se agradar, desagrada a Deus. Você está sempre buscando o evangelho do seu agrado, a igreja que te agrada, o pastor que te agrada, a pregação que te agrada. Então você está fadado à destruição, porque o evangelho é confronto, pastor de verdade confronta, igreja de verdade confronta, culto de verdade confronta, não te agrada. Você gosta daquele louvor que te agrada. Eu não gosto. Eu gosto do que me confronta. Entendeu? Eu gosto do louvor que bate em mim. Que eu estou cantando, vixe, caramba! E cantando e a lágrima descendo. Porque o louvor está falando comigo. A música está falando comigo. A letra está falando comigo. Está batendo no meu eu e dizendo, te ajeita, bicho. Anulando assim toda a nossa formação anterior, a fim de podermos nos apresentar diante de Cristo da mesma forma que Ele se apresentou diante de Deus Todo-Poderoso. Efésios 5:26-27. Na religião pagã, prega-se a existência de um Deus interior, dizendo que cada um de nós somos um Deus, e por isso somos autossuficientes. Esse tipo de pensamento anula o valor do sacrifício vicário, que é substituição, da cruz do Calvário. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que o nosso Deus enviou o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Eclesiastes diz que todo trabalho e toda destreza traz ao homem inveja do seu próximo. Semelhantemente, o querubim caído procedeu com os anjos do céu até ganhar a sua confiança e enganou a terça parte. Desde então ele foi chamado de grande dragão, antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Ele foi precipitado na terra com os seus anjos. Né? O divisor, quando começa a conquistar as pessoas, tem como único objetivo montar seus grupos, de forma a encontrar apoio e força para resistir ao seu superior. Porém, quando não alcança seu objetivo, então começa a falar mal da igreja,
não aceitando mais a doutrina aplicada pelo ministério mediante a palavra de Deus. O que outrora era uma doutrina santa e pura, agora é do homem e profanos. Paulo diz em Atos dos Apóstolos 20:30 e que dentre vós mesmos se levantaram homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. A ação do divisor é procurar dentro da palavra de Deus justificar suas aberrações, quando a Bíblia nunca justifica erros de ninguém. Coré dizia a Moisés e a Arão: já é demais, pois a congregação é santa, porque vós elevais sobre a congregação do Senhor? Observem que Coré usava o nome do Senhor para justificar suas atitudes destruidoras de divisão que ele causou nos dias de Moisés. Mas Coré e os que com ele estavam receberam a recompensa do Senhor quando ordenou a terra e ela abriu a sua boca e os tragou vivos com toda a sua casa. A unidade espiritual da igreja é uma obra exclusiva de Deus. Diga, a unidade espiritual da igreja é uma obra exclusiva de Deus. Então é Deus que trabalha na unidade. Na desunião, não. Não podemos produzir unidade apenas mantê-la, mas produzir não. Deus que faz. Se Deus está na vida do irmão, ele tem unidade comigo. Se Deus não está na vida dele, ele não tem unidade comigo. Eu posso tentar, irmão, e tal, e ensino, e abre a Bíblia, e mostra, e fala, e chama atenção, e exorta, e não sei o quê. Mas se o irmão não tem Deus na vida dele, ele nunca vai querer se unir a mim. Todos aqueles que nasceram de novo fazem parte da igreja, e seus membros devem demonstrar aos olhos do mundo, de forma visível, essa unidade interna. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro da tua casa, tu sabe quem é corpo de Cristo e quem não é? Sabe ou não sabe? Se você é de Deus e o outro fala mal de você, ou persegue você porque você é de Deus, ele não é de Deus. A desunião dos crentes, portanto, é uma ameaça à igreja e um escândalo diante do mundo. Essa atitude desonra a Cristo e a própria igreja. Amém? Então, quando um pastor dentro do ministério, ele causa uma divisão, quando ele discorda, quando Paulo escreve sua carta aos Filipenses, faz uma transição dos inimigos externos, Filipenses 1:28, para os perigos internos, Filipenses 2:14, 2:1-4. Paulo está deixando a ameaça de um mundo hostil para tratar de um problema igualmente ameaçador, o da comunidade dividida. Paulo alerta para o fato de que uma igreja dividida é uma presa fácil no caso de um ataque frontal da sociedade externa. Assim, não basta apenas ficar firme contra os perigos que vêm de fora. É preciso acautelar-se contra o perigo de esboroar-se por causa das divisões internas. Antes de exortar a igreja de Filipos sobre a questão da unidade cristã, Paulo dá a base doutrinária. Há 4 pilares que sustentam a unidade cristã. Esses pilares não são criados pela igreja, são dádivas de Deus à igreja. Paulo coloca esses fundamentos em forma de cláusulas condicionais, mas ele assume em cada um que a condição é verdadeira. Esses pilares já existem e eles precisam ser o alicerce da unidade. Podemos ver a obra da própria Trindade na construção da unidade da igreja. Os crentes estão em Cristo, experimentando a realidade do amor de Deus pela ação do Espírito Santo. Quais são esses pilares da unidade? Em primeiro lugar, exortação em Cristo. Filipenses 2:1. A palavra grega paraklesis sugere que há uma obrigação colocada sobre os filipenses, oriunda diretamente de sua vida comum em Cristo, para trabalharem juntos em harmonia. Paulo está convidando os filipenses a lembrar-se de seu status de comunidade amada por Cristo. Todo crente tem recebido encorajamento, exortação e conforto de Cristo. Essa comum experiência deve unir os crentes. Ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante e ao mesmo tempo está unido a Cristo. Ninguém pode viver a atmosfera de Cristo e viver ao mesmo tempo odiando a seus irmãos. Em segundo lugar, a consolação de amor. Filipenses 2:1. Aqui é o amor de Cristo pela igreja que Paulo tem em vista.
ao conclamar os crentes para que vivam juntos em harmonia. Paulo apela para os mais altos motivos. O amor que o Senhor da igreja nutre por seu povo deve impeli-los a viver dignamente. O amor de Cristo nos leva a amar como Cristo nos amou. 1 João 3,16. O amor nos leva a suportar uns aos outros. O amor nos leva a perdoar uns aos outros. Em terceiro lugar, comunhão do Espírito. Filipenses 2,1. A participação comum no Espírito pela qual os crentes são batizados em um só corpo deveria determinar a morte de toda desavença e espírito de partidarismo dentro da igreja. O Espírito Santo trouxe os cristãos à comunhão uns com os outros. Aquele que os uniu em Cristo também os uniu aos outros. É o Espírito Santo que produz a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com os irmãos. É o Espírito que nos une a Deus e aos irmãos, de tal maneira que todo aquele que vive em desunião com seus irmãos dá provas de não possuir o dom do Espírito. Em quarto lugar, entranhados, afetos e misericórdia. A palavra grega, plancha, afetos, significa literalmente as entranhas humanas, consideradas como a sede da vida emocional, Filipenses 1,8. Enquanto no primeiro capítulo a palavra está se referindo ao amor de Paulo pelos filipenses, aqui ela se refere ao amor de Cristo por eles e através deles. Já a palavra grega, oktimoi, misericórdias, é a palavra que descreve a emoção humana da piedade eterna. A irmandade em uma igreja não se limita a sentimentos, nem se resume em atividades de ajuda e frias ações. Certamente nossas entranhas precisam ser movidas e as aflições do irmão precisam despertar em nós uma viva compaixão. Discórdia ou dissensão, no grego, dichostásia, e facção ou heresia, grego, aireses, são duas das 9 obras da carne que se manifestam nas relações interpessoais. Está lá em Gálatas 5. O Novo Testamento grego traz as palavras dissensão e heresia no plural, dando ideia da diversidade de operações e de manifestações desses pecados da carne. O vocábulo dichoxaxia só aparece 2 vezes no Novo Testamento grego, lá em Romanos 16 e em Gálatas 5. E significa literalmente a divisão de um grupo anteriormente unido, em 2 grupos rivais que se opõem um ao outro por meio de discórdias e dissensões. A dichostasia é um sentimento carnal que faz com que as pessoas fiquem à parte, com raiva dos outros, sem gostar da outra parte e vendo os outros como inimigos. Transformam um grupo anteriormente unido em 2 grupos bipolares. Eu e você, ou nós e eles, ou contra e a favor, ou esquerda e direita, ou os do bem e os do mal, ou os amigos e inimigos. Escrevendo aos Romanos, Paulo recomendou que aquela igreja tivesse cuidado e se afastasse de pessoas que causam divisões, dissensões e rachas nas igrejas. Romanos 16, versículo 17. Na igreja de Corinto havia 4 divisões ou grupos, a saber, os de Paulo, os de Apolo, os de Pedro e os de Cristo. 1 Coríntios 11 ao 13, né? A existência dessas divisões era um sinal claro da carnalidade daquela igreja, conforme denunciou o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, de 1 ao 9. No mundo em que vivemos, diariamente a gente se depara com divisões e segregações de pessoas, classes sociais, partidos políticos e raça, sem falar de algumas divisões trágicas que podem ocorrer no meio dos crentes, como as divisões eclesiásticas. E, sabiamente, Jesus declarou: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Por esse motivo, Jesus orou por seus discípulos e pediu ao Pai: Pai, que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. João 17, 21. Aos Coríntios, Paulo ensinou que a igreja é um só corpo, composto de diferentes membros, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. 1 Coríntios 12, 12 ao 14. Mas o certo é que há muitos membros,
mas um só corpo. 1 Coríntios 12, 20. Dessa forma, a Bíblia reconhece as diferenças entre os membros da igreja, mas estes devem viver em união, cooperando e cuidando uns dos outros. 1 Coríntios 12, 25. Isso é possível porque em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, que é a igreja. 1 Coríntios 12, 13. Visto que há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, Efésios 4, 4 a 6, devemos andar como é digno da vocação, com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque se não houver unidade do Espírito, está confusão. Colossenses 3, 12 ao 15, Efésios 4, 1 ao 3, como antídoto contra a dishoxastasia, temos que tratar os outros com mais amor e a tolerância e aprender a conviver com as diferenças, mas sem negociar os princípios imutáveis da palavra de Deus. Temos que manter a unidade na diversidade, ou seja, muita gente, muita cabeça, mas um só é Cristo. Amém? Um só é Cristo. E lembre-se, dentro da sã doutrina. Não é aceitando comportamentos de fora. Não é aceitando doutrinas estranhas. Tá? Aí tem os textos. O vocábulo grego aireses, que aparece em grego em Gálatas 5:20, geralmente é traduzido pelo português por heresia, facção ou partidarismo. No grego, a palavra aireses não é necessariamente uma palavra má, porque significa um ato de escolher ou uma escolha. No Novo Testamento, aireses denota um grupo de pessoas que pertencem a uma escola específica de pensamento e ação em que sustentam um tipo de crença. Trata-se de um grupo de pessoas que escolheu o mesmo modo de crer e de viver. O termo aireses ocorre apenas 9 vezes no original grego, sendo utilizado positivamente para se referir à igreja, ou às seitas, facções dos saduceus, ou as dos fariseus, lá em Atos 15. No sentido negativo, aireses pode se referir a um pecado da carne, Gálatas 5:20, e a um ensinamento falso que pode surgir dentro da igreja, 2 Pedro 2:1, e a um grupo, partidos ou facções que surgem dentro da igreja, 1 Coríntios 11:19. A discórdia ou divisão ou dissensão é um pecado da carne que se refere ao espírito faccioso que, quando entra em ação, promove a divisão ou racha de um grupo em duas facções ou dois partidos rivais, ou que enfraquece o grupo e prejudica a união. Porém, o crente nunca deve cometer esses pecados da carne, pois a Bíblia afirma: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Salmo 103:1. As dissensões ou divisões são obras da carne. Gálatas 5. A palavra dissensão significa comportamento adverso, estar à parte e não querer se unir. É gente que se isola. No mundo existem várias coisas que nos separam, como partido político, time de futebol, gosto musical e etc. Mas isso não pode ser motivo para divisão. Primeira coisa que você deve fazer para tratar com pessoas que promovam divisões: vigiar. Vigie, viu? Esse tipo de gente. Notem bem qual é a atitude deles, qual é o pensamento deles. Fique esperto. Diz para o irmão, fique esperto. Segundo, afastar-se deles. Versículo 18 diz: afastai-vos deles. Terceiro, obedecer. A obediência é conhecida. Se você obedecer à liderança, à palavra de Deus, essas pessoas que querem fazer divisão não vão ter força. Tá? Quarto, já li isso aí, afastar dele, obedecer. Quarto, humildade. Sejais sábios para o bem e simples para o mal. Ou seja, não queira se exaltar nessa hora. Este mau hábito deve ser vencido na vida do cristão, para que aprenda a viver em comunhão com Deus e com seu próximo. Tá? Romanos 16, 17 a 19 diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem, não é noteis mais ou menos não, noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos.
em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Então, buscar um acordo. Lá em 1 Coríntios 1,10. Rogo, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O apóstolo Paulo, já no início da sua carta aos Coríntios, pede com insistência à igreja para que sejam unidos e cheguem a um acordo com respeito às questões que tinham problemas. A igreja em Corinto tinha problema de divisão devido a divergências de liderança, por razões culturais, por questões morais, causas judiciais, problemas de relacionamentos, influências de religiosidade pagã, costumes, por causa de cargos e ministérios, e até devido a dons espirituais. Mesma briga de hoje, né? Percebe-se que o propósito da carta aos Coríntios era de tirar dúvidas e apaziguar essas situações. Imagina Paulo dentro de uma prisão tendo que resolver esse problema. Hein? Como cristãos, devemos ser pacificadores e procurar sempre o que é melhor para todos. Às vezes precisamos abrir mão de nosso querer para que haja acordo entre todos. O pedido do apóstolo Paulo para que todos tenham o mesmo pensamento e vontade parece ser algo impossível diante de um mundo liberal como o atual e democrático como no mundo grego onde Corinto estava inserida. Mas se todos buscarem a vontade de Deus, então estarão em acordo. Ou seja, o problema lá daquele mundo democrático é que todo mundo achava que podia resolver. E o que Paulo está dizendo é Deus que manda aqui. Não é democracia, é teocracia. Obedecer à liderança, porque antes de tudo, 1 Coríntios 11:18, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Quando Paulo soube das divisões no meio da igreja, em Corinto, escreveu essa carta para tratar as questões. Como pastor, conhecia seu rebanho, buscar união. 1 Coríntios 12:25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Judas 1:19, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Judas avisou que no fim dos tempos as pessoas estariam desunidas por seu egoísmo e principalmente porque não têm a presença do Espírito Santo. O Espírito de Deus traz unidade e amor e não confusão. 1 Coríntios 14:33. Um princípio indispensável para contribuir à unidade é buscar o que edifica o seu irmão e deixar o que não o edifica. Pois todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Quando Jesus disse, vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra, estava falando a respeito de diferenciação por motivos de fé. A palavra usada no texto em questão é dixasso, que significa separação ou fazer variedade. Embora tenha sido traduzida por divisão em várias versões bíblicas, já no caso da obra da carne, dissensão, a palavra original é dixotasia, que literalmente é divisão. Sempre com o sentido pejorativo, concluímos então que Jesus não veio provocar divisão, que é obra da carne, mas mostrar a diferença de quem o serve com fidelidade. Se algum dia você, como cristão, precisar se retirar de algum grupo ou ministério por motivo de mudanças ou qualquer outra coisa, procure sair em paz e não deixar rastros de confusão. Converse antes e comunique sua saída e vá em paz. Saia pela porta da frente, abençoe antes de tudo e peça a bênção do seu líder. Romanos 12:14-18. Certamente Deus vai te honrar por isso. Amém? Divisão não vem de Deus. Irmão, o que é ser igreja? É você sentir a dor logo na hora. É você amar seu ministério, seu pastor, sua liderança.
e não deixar que o espírito do anticristo entre na igreja. Amém? Fique de pé.